Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós, então, dando continuidade, dando sequência à nossa matéria de legislação penal especial, ainda falando, claro, da lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime. Estamos falando das alterações que o pacote fez no artigo 116 do Código Penal, que diz respeito às causas suspensivas da prescrição, certo? E aí nós vimos já, enquanto a gente cumpre pena no exterior, claro, não tem sentido a prescrição ficar correndo aqui, não tem sentido, geralmente prescreveria e o sujeito nunca cumpriria a pena no Brasil. A outra é na pendência de embargos de declaração. O que é pendência? O que são embargos de declaração? Embargos de declaração são um recurso que não busca reformar uma decisão, mas é um recurso que busca, na verdade, pessoal, um esclarecimento, certo? Que busca um esclarecimento, que busca esclarecer algo, uma omissão, uma contradição, certo? Uma ambiguidade, uma obscuridade, algo que não está claro. Muitas vezes as partes se valem desse recurso, embargos de declaração ou embargos declaratórios, certo? Com o fim protelatório, de ganhar tempo, de fazer com que o prazo prescricional vá fluindo, pois falta um pouquinho de tempo. Eles sabem que não há nada ali a ser corrigido, mas interpõem igual, opõem, aliás, igual os embargos, só que eles não são cabíveis, ou por não ter previsão legal, certo? Ou porque são intempestivos, já passou o prazo. Nesses casos, amigos, o prazo prescricional não é suspenso, certo? Na pendência de embargos de declaração ou recursos aos tribunais superiores, STJ, STF, quando inadmissíveis. Amigos, não é fácil interpor recurso especial e interpor recurso extraordinário. Não é fácil. É terrível. É muito requisito. Para a sorte de todos, não cai na nossa prova. Então não precisamos falar sobre eles, certo? Aliás, esses requisitos estão todos hoje no Código de Processo Civil. A lei que regulava no processo penal, que é a Lei 8.038, foi revogada nesses aspectos. Mas quando eles são inadmissíveis, ou seja, eles não sobem aos tribunais de Brasília, ou quando sobem, o ministro relator, certo, não os conhece, o prazo prescricional continua suspenso, certo? Ele continuará suspenso. Certinho, gurizadinha boa? Tranquilinho? Então, cuidado com isso também, certo? E temos mais uma causa, o número 4. Enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Esse acordo de não persecução penal é algo que nós vamos ver mais para frente. É uma inovação, sim, agora do pacote anticrime, certo? É uma inovação do pacote anticrime. Então é importante vocês terem isso em mente. Nós temos uma inovação também, não é só alterações de leis que já existiam, cuidem com isso, tá? Só que quando se faz o acordo de não persecução penal, certo? É preciso cumprir ele. Enquanto tu não concluir os requisitos do acordo,
a prescrição não está correndo. Não está correndo. Ou seja, se não for cumprido, certo? O prazo prescricional volta a correr. Volta a correr. Ou não rescindido. Está aqui. Ou seja, não cumprido é por vontade do beneficiário. Não rescindido significa que a autoridade que poderia rescindir o faz, né? Então, cuidado com esse ponto também. São as novidades que o pacote anticrime traz para as causas impeditivas da prescrição. Então, é bom cuidar isso também. Certo? Dando sequência. Bom, agora a gente entra fala do artigo 121 do Código Penal. O que ele fez no 121 do Código Penal? Ele cita o 121. Mas ele não mexe em nada no 121. Percebem? Ele fala do 141, mas também não altera nada. Mas no 157, ele vai trazer uma alteração. O 157 traz uma alteração. Se deem conta disso? O 157, sim, aqui vai haver alteração. O 157, meus amigos, é o crime de roubo. Então, quando a gente for para o Código Penal, quando a gente for para o 157, aqui está ele, 157, nós vamos estar no roubo. Roubo é subtrair coisa alheia móvel usando violência ou grave ameaça. Ou, depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. É apontar uma arma e dizer, passa o dinheiro. É agredir a pessoa e subtrair a carteira. Isso é um roubo. O que o pacote anticrime fez no roubo, pessoal? O que ele fez no roubo? Bom, aqui não mexeu em nada. O parágrafo 2º não mexeu em nada. A última alteração foi de 2018. A gente aqui não teve alteração nenhuma. O inciso 4 é de 96, o inciso 5 também, o 6 também. Olha o 7. Aqui veio a grande questão. Por quê, pessoal? Por que motivo? Porque o parágrafo 2º, ele aumentava a pena de 2/3 se a violência ou ameaça era exercida com emprego de arma de fogo. Só que antes de 2018, era só emprego de arma. Era só emprego de arma. Então, em 2018, quem foi condenado anteriormente por assalto com arma branca recebeu uma abolitio criminis, porque é mais benéfico, retroagiu e pegou pena menor. O legislador no pacote anticrime corrigiu isso. Corrigiu acima, Tudo bem, não vai ser aumento de 2/3, que é tão alto. Não vai ser esse aumento, mas vai ser de 1/3 até metade. De 1/3 até metade. E aqui diz o inciso 7, O 7 deixa bem clara a razão. Se a violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma branca. O que é arma branca, amigos? Qualquer objeto
que serve para ataque e defesa. Pode ser uma faca, um punhal, uma peixeira, certo? Porque esses objetos, no roubo, eles plurificam os bens jurídicos em risco. Não é só o patrimônio que é colocado em risco, mas é colocado em risco também o bem jurídico vida ou integridade física. Por esse motivo, aqui também, certo? Nós vamos ter um aumento de 1/3 à metade. Cuidado que isso pode vir na tua prova e eu gostaria que tu ficasse bem esperto quanto a isso, certo? Outra alteração está no parágrafo 2º-B. Parágrafo 2º-B. Se a violência, quando fala violência aqui é física ou grave ameaça, é exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito. O que é arma de fogo de uso restrito? É a arma exclusiva das Forças Armadas, certo? Da Polícia, do Exército, Ministério da Defesa. Ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput desse artigo. Então, amigos, a gente vai para o caput. A pena é 4 a 10 anos, certo? 4 a 10 e multa vai ficar 8 a 20 a pena ocorrendo essa situação. Certinho? Então, cuidado também em relação, certo? Cuidado também em relação a isso. Tá bom, gurizadinha? Tá bom, amiguinhos? Então, cuidado em relação a esse detalhe também. 171. Quem não conhece 171, né, meus amigos? Eu conheço vários. O pacote anticrime, ele também alterou o artigo 171 do Código Penal Brasileiro. Certo? Ele também fez essa alteração. Ora, o que é o artigo 171? O artigo 171 é o crime de estelionato. Obter vantagem em prejuízo alheio para si ou para outrem, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. A gente vai para o Código Penal e a gente vai para o 171. Aqui está, certo? Curiosidade da multa, né? Reclusão de 1 a 5 anos e multa de 500 mil réis a 10 contos de réis. Antigo, né? Podem esquecer os réis aqui, é multa só. O Código Penal tem um critério próprio para estabelecer que multa é essa, certo? Vamos cuidar esse detalhe. Mas vocês estão vendo que aqui no Código Penal não fala nada da lei 13.964, ó. O caput não fala nada, o parágrafo 1º também não, parágrafo 2º também não, inciso 1 e 2 não, 4, 5, 6, parágrafo 3º, parágrafo 4º, agora o parágrafo 5º sim. E é o parágrafo 5º a alteração do pacote anticrime. Qual é a grande alteração? A grande alteração é a seguinte, pessoal. O crime de estelionato, antes do pacote anticrime, ele era um crime de ação penal pública incondicionada. O que isso quer dizer? O que quer dizer ser um crime de ação penal pública incondicionada? Quer dizer, pessoal, que mesmo que a vítima não queira que o estelionatário seja indiciado, processado e punido, o Ministério Público tem a obrigação de fazê-lo. Não adianta chegar e dizer, não, por favor, esse cara foi meu amigo na infância. Não interessa.
vai haver o processo. Com o pacote anticrime, isso mudou. Com o pacote anticrime, o parágrafo 5º estabeleceu que o estelionato agora, ele é, meus amigos, um crime de ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, a vítima agora precisa representar, ela precisa dizer que quer que o sujeito, que o estelionatário, seja indiciado, processado, condenado. Agora tem que dizer, não é mais incondicionada. Agora tem que ter a manifestação de vontade da vítima. Tendo a manifestação de vontade da vítima, o Ministério Público vai oferecer denúncia. Só que isso, meus caros, é o quê? É a regra geral. Isso que eu mostrei para vocês é a regra geral. Se eu digo regra geral, é porque existe o que? Exceções. Então, meus amigos, existem exceções na ação penal do estelionato, ou seja, situações que continuarão sendo de ação penal pública incondicionada, que isso não será alterado. Primeiro, contra a administração pública direta ou indireta, contra estados, União, Estado, município, contra a autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação instituída pelo poder público. Se a vítima é criança, ou seja, até 12 anos, ou adolescente, até os 18 incompletos. Pessoa com deficiência mental, não precisa ser completamente, mas tem alguma deficiência mental, aí tudo é responsabilidade do Estado. Ou maior de 70 anos de idade ou incapaz, cuidado na tua prova. Não é relacionado diretamente ao Estatuto do Idoso. Isso é importante que vocês saibam. Não está relacionado diretamente ao Estatuto do Idoso, porque o Estatuto do Idoso estabelece maior de 60 anos. Aqui, para ser ação penal pública incondicionada, tem que ser maior de 70 anos, certo? Em qualquer um desses casos aqui, não precisa de representação. A novidade é que, para qualquer outro caso, é necessária a representação para o crime de estelionato. Certinho? Mais uma questão resolvida aqui do nosso querido pacote anticrime. Daqui a gente vai para o artigo 316. O 316 é interessante, pessoal. Porque o 316, tá? Ele é o crime de concussão. Então vamos lá para o Código Penal e vamos até o 316. Chegando no 316, crimes contra a administração pública praticados por funcionário público contra a administração em geral. Aqui está. Nós encontramos o crime de concussão. Aqui está.
exigir para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. A única alteração foi a pena. A pena da concussão, ela era de 2 a 8. Então, por isso que eu quero que vocês dêem um destaque a essa pena. Porque é algo que pode cair na tua prova. É algo que pode marcar presença na tua prova. Certo? É a pena. A pena era de 2 a 8. Só que o legislador percebeu que não fazia sentido esses 2 a 8 que ali estão. Ele se deu conta que não fazia sentido. Não tem porquê. Como é que eu estou de bateria? Estou de boa. Não tem sentido. Não teria razão de ser. Por quê, pessoal? Porque crimes parecidos como o peculato, a pena já era de 2 a 12. A corrupção passiva já era de 2 a 12. Então, por que a concussão quer exigir, passa a impressão de uma coação tem uma pena máxima menor? Então, por questão aqui, amigos, né, de isonomia, certo? De proporcionalidade, o legislador ele fez o quê? Aumentou a pena máxima da concussão de 8 para 12 anos. Como isso é uma pena mais grave, obviamente, pessoal, que não vai o quê? Retroagir. Não vai alcançar efeitos passados, porque a lei penal só retroage para quê? Para beneficiar o réu. É importante que vocês lembrem disso. A lei penal só serve para trazer benefícios ao réu. Certinho? Não esqueçamos desse ponto. E assim, meus amigos, dessa forma, acontece uma coisa boa. As alterações do Código Penal brasileiro se encerraram. A partir de agora, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter alterações em outros dispositivos legais, em outras legislações especiais, e vamos ter também institutos novos, certo? Por isso, voltando aqui ao pacote anticrime, a gente entra no artigo 3º. Adiantando a vocês, tá? São 20 artigos o pacote anticrime. São 20 artigos. Alguns eu vou dar uma ênfase muito grande. Outros não será dado uma ênfase tão grande assim. O artigo 3º eu não vou dar uma ênfase muito grande, mas eu vou falar dele. Por que isso? Por que motivo? Amigos, pelo seguinte, o artigo 3º, ele trata de algo que já foi muito pedido por muitos juristas no Brasil, bem como em outros países, que é o juiz das garantias. Só que atualmente, certo, essa questão envolvendo o juiz das garantias está suspensa. Ela não tem eficácia. Então eu acho pouco coerente que o legislador exija conhecimento de vocês sobre o juiz das garantias. Concordam comigo? Afinal, isso está suspenso. Todavia, eu posso afirmar que a questão do juiz das garantias está revogado? Não. E o que o edital de vocês pede? Pacote anticrime.
E o que tem dentro do pacote anticrime? Juiz das garantias. Me fizeram entender? O que vai me deixar mais tranquilo e vocês, alunos, mais tranquilos? Eu falar sobre o juiz das garantias ou eu não falar sobre o juiz das garantias? Então é claro que eu vou falar, não dando a ênfase que deveria ser dada, certo? Mas de qualquer maneira vou falar sobre eles. Bom, o que é o juiz das garantias? Pessoal, muito se defendeu pelo nosso sistema brasileiro ser um sistema acusatório, de que o juiz que atua na fase inquisitorial, ou seja, que pratica atos na investigação, tem que ser um juiz diferente daquele que vai conduzir o processo. Tudo isso em nome da imparcialidade. Porque se entende que aquele juiz que participou das investigações, ele já estaria contaminado pelas provas produzidas no inquérito. E isso macularia o processo. Isso daria margem à desconfiança ao seu julgar de forma isenta. Então, o juiz das garantias seria um juiz que atuaria nesse momento, no momento do inquérito. Então, a gente tem aqui o artigo 3º-A, que diz o quê? Que o processo penal terá estrutura acusatória. O que isso quer dizer? Juiz, MP, defesa, com o réu. Nosso sistema processual penal é um sistema acusatório. Vedada é o quê, meus amigos? Proibida a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Ok. Juiz não se mete. Juiz não se mete nessa fase. Juiz não se mete nessa etapa. Tranquilo. Artigo 3º-B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação. Ou seja, é ele que vai ver se o flagrante foi legal ou ilegal. É ele que vai acompanhar o inquérito policial desde a instauração da portaria do inquérito até o seu relatório. Isso é atribuição dele, mas não praticando atos, e sim verificando a legalidade. Certo? E pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário. E aí vem a competência do juiz das garantias. Ou seja, né, se a banca quiser fazer uma pergunta, compete ao juiz das garantias, exceto, por exemplo. E aí a gente vem para cá. São 18 prerrogativas, meus amigos. 18 prerrogativas. Ora, se são 18 prerrogativas, eu vou me dar ao luxo de falar delas no próximo bloco. Não vou falar sobre elas agora. Afinal de contas, vamos ter um bloco novinho para falar sobre isso, porque é o ponto principal do juiz das garantias. O que poderá cair na tua prova provavelmente será um desses detalhes que ali estão. Certinho, amigos? Então vamos lá, vamos dar uma relaxada, vamos dar uma descansada. Daqui a uns minutinhos estamos de volta. Valeu, grande abraço, até mais.